Fala meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro vídeo desse assunto maravilhoso que nós estamos trabalhando, que é sobre a teoria de conjuntos. Nas aulas passadas, na primeira nós vimos os conceitos iniciais, na segunda nós vimos a igualdade de conjuntos, o que é um conjunto vazio e o que é um conjunto unitário, ok? Vimos a diferença do conjunto vazio para o conjunto unitário do vazio. Ok, eu já adianto logo, se você perdeu essas aulas, ainda dá tempo de correr atrás, vai aparecer aqui em cima as nossas aulas anteriores para você ver e para você não perder nenhum detalhe das nossas aulas, ok? É importante que você veja porque você vai vendo a nossa linha de raciocínio para não entrar aqui, não entender nada e depois achar que não serviu, tá ok? Então, meu objetivo é que todo mundo entenda o mais fácil que eu puder transformar para vocês, é isso que eu vou tentar fazer. Na nossa aula de hoje, na nossa terceira aula, nós vamos falar sobre o conjunto, nós vamos começar, na verdade, falando sobre o conjunto universo. O que é o conjunto universo? O conjunto universo vai ser aquele conjunto formado por todos os elementos com os quais nós vamos estar trabalhando em um assunto. Como assim? Não conseguiu visualizar? É o seguinte, eu preparei aqui esses exemplos para vocês verem e nós vamos dizer juntos quais são os conjuntos universo de cada uma dessas. Por exemplo, se eu tenho esse primeiro conjunto aqui, que tem os elementos A, E, I, O, U, nós sabemos que esse conjunto é o conjunto das vogais. Beleza. Então, a nossa definição, para nós encontrarmos o conjunto universo, desse conjunto aqui, que só tem as vogais, nós temos que encontrar o maior número de elementos nesse assunto que nós vamos estar trabalhando. Qual assunto que nós vamos estar trabalhando? Nesse primeiro conjunto, nós vamos estar trabalhando com letras. E qual é o maior conjunto que eu posso formar com as letras? Isso mesmo, é o nosso alfabeto. Então, o alfabeto inteiro vai ser o conjunto universo desse cara daqui. E esse cara daqui é só um pedaço do nosso conjunto universo. Entenderam? Então, quando nós falamos de conjunto universo, eu vou olhar para o que eu estou trabalhando. O que é que eu estou trabalhando? Nessa primeira são letras. Aí eu imagino, qual o maior conjunto possível que eu tenho com as letras? O alfabeto. Então, o maior conjunto possível que eu encontre, esse vai ser o meu conjunto universo. Então, a resposta desse aqui, ó, é o nosso alfabeto, certo? Esse vai ser o nosso conjunto universo. Aí agora, desse segundo exemplo, isso aqui eu já vou, tenho certeza que vocês já vão conseguir mostrar. Quem vai ser o nosso conjunto universo daqui? Ora, eu estou trabalhando com números. Esses números, eles têm negativo? Não. Esses números, eles têm vírgula? Não. Esses números são frações? Não. São raízes? Não. São exponenciais? Não. Então, que conjunto eu estou trabalhando aqui? O conjunto dos números naturais. É o maior conjunto que eu consigo imaginar nessas condições? Sim. Porque, como eu disse, não tem negativo, não tem vírgula, não tem fração, então o único conjunto que sobra é o conjunto dos números naturais. Esse é o maior conjunto que nós conseguimos envolver todos esses números. Então, o conjunto universo daqui, ó, vai ser o conjunto dos naturais. Deu para entender? Nesse terceiro exemplo aqui eu tenho esse conjunto. E que universo vai ser o desse? Eu tenho o mês de janeiro, o mês de fevereiro. Então, nesse assunto daqui, eu estou trabalhando com os meses do ano. E qual é o maior conjunto que eu posso formar com os meses do ano? O nosso calendário. Então, o universo desse conjunto daqui vai ser o nosso calendário. E vai ser o conjunto que vai conter
os nossos 12 meses. Deu para entender? Então não tem nenhum problema, não tem nenhuma complicação. É fácil, fácil, fácil. O conjunto universo, o que é? O conjunto universo vai ser o maior conjunto que eu consiga formar dentro do assunto que eu estou trabalhando. Nesse primeiro era letras, então o maior conjunto que eu conseguia formar era o nosso alfabeto. Nesse daqui são números naturais, então só tem 4 aqui. Então, o maior conjunto que eu consigo formar é o conjunto natural inteiro. E nesse último aqui eu tenho 2 meses do nosso calendário. Qual é o universo dele? O universo dele vai ser todo o nosso calendário com os 12 meses, ok? Bem simples, bem tranquilo para você fixar isso na sua mente e não esquecer nunca mais. Agora tem o seguinte, eu vou apagar daqui a pouco e nós vamos para uma sessão muito importante que nós vamos começar, entre aspas, as nossas operações com os nossos conjuntos. Fica aí, eu só vou apagar o quadro para voltar com vocês, só um instantinho. Voltando aqui com o nosso assunto, nós temos o seguinte. Nós vamos agora para a parte de subconjuntos. O que é um subconjunto? Então, essa definição é um pouquinho maior, ela vai requerer um pouquinho mais de atenção, então presta bastante atenção nisso daqui que eu vou falar, ok? Considere 2 conjuntos. Então, a primeira coisa que nós vamos ter em mente é considerar 2 conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Se todos, prestem bastante atenção nessa parte, que é a chave da questão. Se todos os elementos de A forem também de quem? De B, diremos que A é um subconjunto de B, ou nós podemos dizer também que A está contido em B. Essa parte de continência ela é extremamente importante. Então eu vou repetir bem calmamente para que a gente tenha uma ideia. 2 conjuntos A e B. Considere esses 2 conjuntos. Se todos os elementos de A, independentemente de quem sejam os elementos de A, se todos esses elementos que estão em A também estiverem em B, então nós vamos dizer que A está contido em B. Ok? Como assim? Vamos para esse exemplo daqui. Ó. Digamos que A seja esse conjunto. 0, 1 e 2. Acabou. E o B seja esse conjunto daqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e acabou. Aí a gente volta para a definição. O que é ser um subconjunto de outro? É se eu ver que todos os elementos do de cima estão no conjunto de baixo. Ok? Então aqui nós confirmamos isso. Por exemplo, o 0 está aqui, o 1 está aqui e o 2 está aqui. Todo mundo que faz parte do conjunto de cima também faz parte aqui de baixo. Percebam isso. Só que o conjunto B é maior. Sim, o conjunto B é maior. Mas aqui a definição, percebam que a definição não fala nada em relação ao tamanho dos grupos. Ela só fala que os elementos de um precisam estar dentro dos elementos do outro. E é isso que nós vemos. Ó. O 0 está em cima e está embaixo. O 1 está em A, está em B. O 2 está em A e está em B. Então, o que é que isso significa? O que é que nós chamamos? E o que é que nós vamos chamar a partir de agora? Que A é subconjunto de B. De novo, A é subconjunto de B. Ou A está contido em B. Ok? Esse símbolo daqui, ó, o mais usual, ele significa está contido. Então, A está contido em B. Por quê? Porque, se vocês perceberem, é como se o A fosse um pedaço do B. Não é verdade? Então, toda vez que isso acontecer, ó, dá para a gente visualizar aqui bem certinho. É como se esse A fosse um pedaço desse B.
Então, o A está contido no B. Mas nós também podemos inverter essa ordem e dizer que o B, ele contém o A, certo? Então, eu posso dizer que o A está contido em B, que é esse primeiro caso, ou eu posso dizer que o B, isso aqui significa, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima, isso aqui dizer o contém, certo? Então, o A está contido em B, ou o B contém o A. Ok? Essas duas falas, essas duas leituras, elas são corretas e representam a mesma coisa. Só quer dizer que todo mundo que está em A também está em B. Deu para entender? Deu para entender? Outra representação que nós temos, e eu vou mostrar ela agora, é a representação do diagrama de Venn. O diagrama de Venn, ele é uma representação de um desenho que nós usamos para o conjunto ou os conjuntos que nós vamos representar. A partir de agora, ela vai ser um pouquinho mais usada justamente pelos assuntos que nós vamos encontrar. Então, nós representamos assim, ó, pelo diagrama de Venn, nós temos o seguinte: os conjuntos agora, todo conjunto que eu for fazer, ele é representado por uma região circular. Então, aqui eu faço uma região e chamo esse conjunto de A. E aqui eu faço outra região e chamo esse conjunto de B. Nós vamos entender o seguinte, esse diagrama, ele é um sistema gráfico mais fácil de entender, porque todo mundo que estiver aqui dentro faz parte de quem? De A. Todo mundo que estiver aqui dentro faz parte de B. Então, como seria o subconjunto representado dessa forma? Seria o seguinte, deixa eu apagar aqui para não confundir. Como seria essa representação no diagrama de Venn? Seria o seguinte, ó, eu vou ter o meu conjunto A, com todos os elementos que fazem parte dele, independente de quem seja. Mas qual é a definição do subconjunto? É que todo mundo de A faça parte de outro conjunto B. Então, se faz parte de outro conjunto B, no mínimo, esses conjuntos eles precisam ser iguais, correto? E daqui a pouco a gente vai deixar essa observação bem marcadinha. Mas, geralmente, nós representamos os subconjuntos o seguinte: se todo mundo de A tem que estar dentro de B, então B vai ser um conjunto englobando esse A. Então, todo mundo de A também faz parte de todo mundo de B. Deu para entender a noção? Então, daqui para frente vai ser mais usual a nossa representação assim, para vocês entenderem melhor o que está acontecendo com o diagrama de Venn, tá? Então, o que é um subconjunto? É quando um conjunto inteiro está dentro de outro. E quando a gente fala que um conjunto inteiro está dentro de outro, nós estamos falando de quê? De que todos os elementos desse conjunto deverão estar dentro do outro conjunto. Ok? Agora nós vamos para as nossas observações, tá bom? As nossas observações elas vão ser bem simples. Na verdade, só tem 5, beleza? 5 observações que nós vamos ter sobre isso daqui. Partindo agora para a nossa última parte da nossa aula, nós vamos ter essas observações que também podem ser chamadas de propriedades, tá? Que eu preciso que vocês fiquem bem atentos a essa explicação, porque não vai ter espaço de eu botar e copiar tudo que eu vou falar. Então, muita coisa que eu for falando, vocês vão dando pausa, copiando no caderno de vocês, volta, copia tudo direitinho, porque tudo que eu for falando não vai dar para eu escrever tudo, tá? Então, vamos para a primeira propriedade.
A primeira propriedade é o seguinte: A sempre vai estar contido nele mesmo. Ou seja, qualquer conjunto sempre vai estar contido nele mesmo. É isso que essa primeira propriedade está dizendo. Por que isso sempre vai acontecer? Porque vamos sempre lembrar da definição, tá? Se nós esquecermos da definição, nós não vamos conseguir entender isso. Então, qual é a definição? A definição diz o seguinte: ó, um conjunto vai ser subconjunto de outro ou vai estar contido em outro quando todos os elementos do primeiro estiverem também no segundo. Essa é a definição. Eu vou até colocar aqui um conjunto A, ele vai ser subconjunto de um B quando isso acontecer. Todos os elementos de um primeiro conjunto, eles têm que estar no segundo conjunto, ok? Ficou um pouquinho a luz na frente, mas como é só uma observação, não vai fazer tanta diferença. Então, a primeira diz isso. Todo conjunto, ele vai ser subconjunto dele mesmo. Todo conjunto está contido nele mesmo. Por quê? Porque eles vão ter sempre os mesmos elementos. Então, sempre um vai estar contido no outro, porque eles têm os mesmos elementos. Deu para sacar? Vamos agora para a nossa segunda propriedade, que eu vou tentar não dar o nó na cabeça de vocês, mas calma, que vai ser perfeitamente entendível por todos. A segunda diz o seguinte: o conjunto do vazio está contido em qualquer outro conjunto. De novo, o conjunto vazio está contido em qualquer outro conjunto. Como assim? Você pode pensar, como assim? Mas o vazio não é aquele conjunto que não tem ninguém? Sim, isso está certo. O vazio é o conjunto que não tem ninguém. Como é que ele vai estar contido em outro? Aí a gente vai ter que lembrar da definição. Deixem essa definição fresca na mente de vocês. Qual é a definição? Um conjunto vai estar contido em outro quando todos os elementos do primeiro também forem elementos do segundo conjunto. Isso é a definição. Tá ok? Se o conjunto do vazio não tem ninguém, como é que ele vai estar contido em outro? Aí pensa o seguinte, agora vamos fazer a negativa disso. Vamos dizer que o vazio não está contido em um conjunto. Segundo a definição, prestem bastante atenção nisso, tá? Digamos que o vazio não esteja contido. Então, segundo a definição, quer dizer que o vazio vai possuir pelo menos um elemento em que o outro conjunto não tenha. Não é verdade? Porque a definição diz que um conjunto vai estar contido em outro quando todos os elementos do primeiro, todos, estiverem no segundo conjunto. Então, se eu digo que o vazio não está contido, então isso quer dizer que existe pelo menos um elemento no vazio que não está no outro conjunto. Isso é o que a definição nos diz. Mas a gente sabe que o vazio não tem ninguém. Como é que eu posso afirmar que pelo menos tem alguém no vazio que não está no outro conjunto, se a minha primeira definição diz que o vazio não tem ninguém? Isso se chama uma contradição. Ou seja, essa hipótese não pode ser verdadeira. A hipótese de que o vazio não está contido, ela não chega em uma resposta, em uma conclusão verdadeira. Ou seja, isso daqui é que é o verdadeiro. O vazio está contido em todo e qualquer outro conjunto, ok? Agora, partindo para a nossa terceira, para a gente finalizar o nosso vídeo, nós temos o seguinte: se um conjunto A está contido no conjunto B e o B também está contido no A, então nós temos que esses dois conjuntos são iguais. Isso é meio que na lógica, mas é meio que na lógica por quê? Por causa da definição. Porque nós temos o seguinte: se aqui eu estou dizendo que o A está contido no B, eu estou dizendo que todos os elementos de A estão dentro do B. Quando eu falo que o B está contido no A,
Eu estou dizendo que todos os elementos de B estão contidos no A. Mas o A já estava contido no B, ou seja, todos os elementos de A são os mesmos elementos de B. Se os elementos de A são os mesmos dos elementos de B, a gente tem a definição de igualdade de conjuntos. Dois conjuntos vão ser iguais quando eles tiverem exatamente os mesmos elementos, ok? Então essa terceira diz o seguinte: se eu tenho o A contido em B e o B contido em A, isso quer dizer que esses dois conjuntos vão ser iguais. Belezinha? E para finalizar, nós vamos fazer o seguinte. Essa daqui eu vou fazer um desenho, vou aproveitar esse espaço aqui no final para vocês entenderem melhor. Mas é basicamente a mesma coisa da 3, que diz o seguinte: se eu tenho um conjunto A e esse conjunto A está contido num conjunto B, agora eu tenho que o conjunto B está contido no conjunto C. Então, eu tenho a afirmativa de que o primeiro conjunto A vai estar contido no último conjunto C. Deu para sacar? Embananou tudo na cabeça? Vamos pensar o seguinte, ó. O que é que a definição fala primeiro nessa parte aqui? Diz que todos os elementos de A estão em B. Isso que a definição fala. Nessa segunda diz que todos os elementos de B estão em C. E a gente conclui que todos os elementos de A estão em C. Sim, é lógico. Por quê? Porque os elementos de A já estavam aonde? No B. E o B já estava em C. Então, quando nós temos isso daí, nós podemos afirmar que o conjunto A, ou seja, o primeiro conjunto, está contido no C, que é o último conjunto, tá? Graficamente, poderia ser representado assim. Aqui é o conjunto A, certo? Só que vem o B e contém ele, o B. Essa é a representação dessa parte daqui. O A está contido no B, está dentro do B. Só que essa segunda diz que o B está dentro de quem? Do C. Essa segunda diz que o B está dentro do C, só que o A já estava dentro do B, ou seja, o A também está dentro do C. Conseguiram entender? Então, essa é as nossas propriedades. Fiquem calmos, isso não é motivo para desespero. Volta um pouquinho o vídeo, ouve de novo, anota direitinho, faz suas observações. Eu tenho certeza que isso vai clarear na tua mente. E é isso, pessoal. Nosso vídeo de hoje acaba com essas propriedades. Fiquem ligadinhos que depois vai ter mais vídeos sobre esse assunto de conjuntos e suas teorias, ok? Quando nós finalizarmos todo esse conteúdo, toda essa primeira parte de teoria, nós vamos fazer exercícios, aí vem exercícios do Enem, exercícios de vestibulares, exercícios de concursos, tudo isso a gente vai fazer. Agora calma, o importante é ir de pouquinho em pouquinho aprendendo o conteúdo, tá ok? Mais uma vez, se está chegando agora, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, volta lá na nossa série. Esse é um dos primeiros vídeos que eu estou fazendo, então pega do começo para você poder entender direitinho o que é que está acontecendo, do jeito que eu explico, para você estar sempre por dentro. Curte aí, compartilha com os seus melhores amigos e aqueles amigos longe e com os inimigos também. Compartilha esse vídeo e se te ajudou, cara, deixa teu like e comente aqui que vai ajudar muito. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau.